Hare Krishna, bom dia. Então vamos para mais uma aula do Srimad Bhagavatam. Na verdade, a aula é do próprio Srimad Bhagavatam mesmo, literalmente falando. E o tema é: no local ainda conhecido como Ganga Sangara Tirtha, onde o rio Ganges se encontra com o mar, ainda hoje em dia, as pessoas se reúnem para oferecer respeitos a Kapila Deva, o autor original do sistema de filosofia Samkhya. E todo aquele que ouça ou leia esta narração se tornará devoto da Suprema Personalidade de Deus e depois entrará na morada do Senhor para ocupar-se em serviço devocional a Ele. Então, vamos cantar os mantras sagrados. Jayo Radha Madhava Gunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Parajajanarajana Yashodanandana Brajajanaranjana Amunatira Vanacharari Jaunatira Vanachari Jayo Radha Madhava Gunja Bihari Jayo Radha Madhava Gunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Rajajanaranjana Yashodanandana Rajajanaranjana Jamunatira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Pinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani
Brahmacharine Nirvishesha Shunyavati Pashachadeshatarine Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gora Bhakta-vrinda Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gora Bhakta-vrinda Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Nitya Gaura Haribo 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 Nitya Gaura Haribo Nitya Gaura Haribo 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 Nitya Gaura Haribo 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 Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Ki Jaya. Pô, hora faz frio, hora a gente sente calor. É uma loucura. Eu tava sentindo frio, agora tô sentindo calor. É porque eu tomei uma bebida, tomei um chocolate quente e esquentou o corpo. O fato da bebida ser quente esquentou o corpo. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, Narayana, a Narayana, o ser humano mais elevado, a Mãe Saraswati,
a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Idham Bhagavatam Namah Puranam Brahma Samhitam Uttamaśloka Charitam Chakara Bhagavam Rishi Nishreya Saya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha. Srimad Bhagavatam, compilado pelo sábio Srila Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele destina-se ao bem último de todas as pessoas. E ele é plenamente bem-sucedido, completamente bem-aventurado e todo perfeito. Krishna Swagato Bhagate, Krishna Swagato, Krishna Swagato, ih, meu Deus. Krishna Swagato Bhagate, esqueci. Dharma Gyanadivi Saha Kalo Nasta Drisham Mesha Puranarko Dunoditaha. Essa primeira parte é que a mente não está querendo colaborar. Krishna Swagato, não está vendo. O Srimad Bhagavatam é brilhante como o sol e surgiu logo depois da partida do Senhor Krishna para a sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento, etc. As pessoas que perderam a sua visão devido à densa escuridão de Kali Yuga iluminar-se-ão com este Purana. Então vamos nos iluminar, né? Com o Srimad Bhagavatam. Já foi dado o recado. O tema é: no local ainda conhecido como Ganga Sagara Tirtha, onde o rio Ganges se encontra com o mar, ainda hoje em dia as pessoas se reúnem para oferecer respeitos a Kapila Deva, o autor original do sistema de filosofia Samkhya. E todo aquele que ouça, é um tema grande aqui, todo aquele que ouça ou leia esta narração se tornará devoto da suprema personalidade de Deus e depois entrará na morada do Senhor para ocupar-se em serviço devocional amoroso a Ele. Esse é o tema sim, robusto, né? Hipertrofiado. Então vamos lá. Srimad Bhagavatam, com vocês. É o terceiro canto. Ainda estamos no terceiro canto. No curso do Bhaktivaibhava, nós já passamos pelo terceiro canto. E há cerca de um mês nós entramos no quarto canto. Né? Sim, espetacular, sim, muito dinâmico, né? Épico, né? Dhruva Maharaj, Preto Maharaj, muito legal. Então, esse é o terceiro canto, capítulo 33, Atividades de Kapila. Atividades de Kapila. Verso 34. Siddha Charana Gandhavair Munibhis Chapsaroganai Stuyamana Samudrena Dathahana Niketana. Espera aí, pessoal, só um instantinho, fazer aqui pequenos arranjos. Foi tudo muito em cima. Tudo é muito corrido. A hora é impressionante. Ela passa assim, impressionante. Vou fazer aqui os últimos arranjos necessários. Os últimos arranjos necessários.
Certo. Então vamos seguir adiante. Siddha, pelos siddhas. Charana, pelos charanas. Gandharvaihi, pelos gandharvais. Munibhi, pelos munis. Vocês vão perceber que a minha pronúncia está um pouco diferente, né? Porque eu estou tentando colocar em prática, né, o aprendizado do curso de sânscrito, né? Então, já vou avisando para que vocês não estranhem. Estou colocando em prática aqui, né, as palavras que são lago, né, leves, e guru, pesado. As pronúncias, lago e guru, né, a tonicidade, não? Então vamos lá. Munibhi, pelos munis. Cha, e apsara ganaihi, pelas apsaras, donzelas dos planetas celestiais. Stuyamanaha, sendo exaltado. Samudrena, pelo oceano. Data, dadas. Olha, quase, ó, data, dadas, né? Como Vasudeva Data, né? Dado por Deus. Ahana, obrações. Niketana, lugar de residência. Tradução. Enquanto ele andava na direção nordeste, todos os cidadãos celestiais, conhecidos como Charanas e Gandharvas, bem como os munis e as donzelas dos planetas celestiais, oravam e ofereciam-lhe todos os respeitos. O oceano ofereceu-lhe oblações e um lugar de residência. Bonito, né? Olha de novo. Enquanto ele, a suprema personalidade de Deus, Kapila Deva, enquanto ele andava na direção nordeste, né? Ele é ninguém mais do que o Supremo, a personalidade suprema, Kapila Deva. Todos os cidadãos celestiais, conhecidos como Charanas e Gandharvas, bem como os munis. Munis são pensadores. E as donzelas dos planetas celestiais. Essas donzelas são tecnicamente conhecidas como apsaras, né? Ninfas celestiais. Oravam e ofereciam-lhe todos os respeitos. O oceano ofereceu-lhe oblações e um lugar de residência. Muito bonito. Muito belo. Nobre. Tá? Significado por sua divina graça. Srila Prabhupada Ki Jaya. Subentende-se que Kapila Muni, primeiramente, seguiu rumo aos Himalaias e acompanhou o curso do rio Ganges e novamente voltou ao delta do Ganges, na praia atualmente conhecida como a Baía da Bengala. O oceano deu-lhe residência no local ainda conhecido como Ganga Sagara, onde o rio Ganges se encontra com o mar.
Esse local chama-se Ganga Sagara Tirtha. E ainda hoje em dia, as pessoas reúnem-se ali para oferecer respeitos a Kapila Deva, o autor original do sistema de filosofia Samkhya. Por que original? Que essa ênfase, original? Porque posteriormente, muito posteriormente, né, que Kapila Deva foi em Satya Yuga, que é, né, a primeira era num ciclo cósmico, né? Satya Yuga. E o Kapila impostor, que também forjou um sistema, né, de filosofia Samkhya, mas ateísta, ou seja, materialista. Surgiu assim em eras posteriores, né? Me parece que foi em Dwapara Yuga ou no comecinho de Kali Yuga, né? Ou no comecinho de Kali Yuga, final de Dwapara ou no começo nessa transição aí. O Kapila impostor que forjou, né, um outro sistema Sankhya materialista, ateísta. Infelizmente, este sistema Samkhya tem sido desvirtuado por um impostor que também se chama Kapila. Mas este outro sistema de filosofia não corresponde em nada ao que é descrito na Samkhya de Kapila, no Srimad Bhagavatam. Certamente esse Kapila impostor surgiu em Kali Yuga. Certamente estou convencido disso. Por quê? Pelos sintomas. Que sintoma é esse que eu detectei agora aqui? Enganação. Enganação. Então, por que enganação? Né? O que isso faz com que, né, nós tenhamos a certeza de que o Kapila impostor surgiu em Kali Yuga? Porque em Kali Yuga, né, a religião verdadeira é aceita como irreligião. E a irreligião é aceita como religião. Tá? Kali Yuga, os valores são invertidos. Né? Então, a virtude torna-se malícia. Né? A moralidade torna-se imoralidade. A veracidade torna-se o quê? Enganação. Então, os valores em Kali Yuga são invertidos, né? E as pessoas cultivam vícios, né? Hábitos perniciosos. Então, a enganação, né? A corrupção é típico de Kali Yuga. E daí nós concluímos que o Kapila impostor, né, ele surgiu em Kali Yuga, né, porque ele corrompeu o verdadeiro sistema, o sistema legítimo de Samkhya, né, que é teísta, que é monoteísta de Kapila Deva. Aste yogam samasthaya Samkhya charya abhishtuta Trayanam apilokanam upashankyai samahita. Aste, ele permanece, yoga, samasthaya, tendo praticado Samkhya, da filosofia Samkhya, Acharyaihi, pelos grandes mestres, Abhistutaha,
adorado. Trayanam. 3. Api, certamente. Lokanam, dos mundos. Upashantyai, para a libertação. Samahitaha, fixo em transe. Tradução. Mesmo agora, Kapila Muni permanece ali, em transe. Mesmo agora, hoje, Kapila Muni, aqui e agora, permanece ali, em transe, para a libertação das almas condicionadas nos 3 mundos. E todos os acharyas, ou grandes mestres, do sistema de filosofia Samkhya, o estão adorando. Olha que interessante. Tá? Informação assim, preciosíssima. Mesmo agora, Kapila Muni, ou seja, a própria suprema personalidade de Deus, assim como Nari Narayana Rishi, né, que também estão lá presentes, né, continuam lá em transe, executando penitências e austeridade. Então, mesmo agora, Kapila Muni permanece ali, em transe, para a libertação das almas condicionadas nos 3 mundos. E todos os acharyas, ou grandes mestres do sistema de filosofia Samkhya, o estão adorando. Interessante. Kapila Deva ainda se encontra neste planeta. Né? Isso é muito auspicioso, né? Então, esse planeta Terra é um planeta afortunado, apesar de muitos pesares, né? De todos os pesares. É bem assim, como é que fala? Opa! Ai, não está firme aqui. É bem o planeta Terra é um planeta intermediário, né? Então aqui a gente percebe, né? Assim, temos situações, contextos divinos, celestiais, auspiciosos, né? Simultaneamente, né? Assim, e paralelamente com ocorrendo situações e contextos sombrios, né? Nefastos, né? Malignos. Isso é o planeta intermediário, né? A esfera intermediária. É bem típico da esfera intermediária, né? Que é uma esfera de contradições, onde coexistem as contradições. É uma esfera de dualidade, né? Céu e inferno. Verso 36. Etam nigaditam ata yapristoham tavam nagaha kapilasya cha samvado devahutyascha pavanaha. Eta, isto, nigaditam, falado, tá. Ó querido Vidura, que Pristaha, foi perguntado, Aham, eu, Tava, por ti, Anagha, não, Anagha, ó impecável Vidura, Kapilasya, de Kapila, Cha, e Samvadaha, conversação, Devahutyaha, de Devahuti, Cha, e Pavanaha, puro.
Meu querido filho, já que me perguntaste, eu te respondi. Ó impecável, as descrições de Kapiladeva, de sua mãe e de suas atividades constituem o mais puro de todos os discursos puros. Meu querido filho, já que me perguntaste, eu te respondi. Ó impecável, as descrições de Kapiladeva, de sua mãe e de suas atividades constituem o mais puro de todos os discursos puros. Não tem significado. Verso 37. Yaidam anushrinoti yo bhidate kapila mune matam atmayoga guhyam bhagavati kritadhi suparna keta upalabhate bhagavata padaravindam. Yaha, quem quer que, idam, esta, anushrinoti, anushrinoti, ouça, yaha, quem quer que, abhidate, exponha, Kapila Munehe, o Senhor Kapila, Matam, instruções, Atma Yoga, baseadas na meditação do Senhor, Guhyam, confidencial, Bhagavati, sobre a suprema personalidade de Deus, Kritadihi, tendo fixado sua mente, Suparna Ketal, que tem um estandarte de Garuda, Apalabadhe, alcança, Bhagava, do Senhor Supremo, Padaravindam, os pés de lótus. Tradução: a descrição das atividades de Kapiladeva e sua mãe é muito confidencial. E todo aquele que ouvir ou ler esta narração tornar-se-á devoto da suprema personalidade de Deus, que é transportada por Garuda e depois entrará na morada do Senhor Supremo para ocupar-se no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada Ki Jaya. A narração de Kapiladeva e sua mãe, Devahuti, é tão perfeita e transcendental que mesmo que alguém só ouça ou leia esta descrição, alcança a meta perfectiva máxima da vida, pois ocupa-se no serviço amoroso aos pés de lótus da suprema personalidade de Deus. Não há dúvida de que Devahuti, que obteve o Senhor Supremo como seu filho, e que seguiu tão bem as instruções de Kapiladeva, alcançou a perfeição máxima da vida humana. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militam Jnana Tasmai Shri Guravira Maha. Nasci na mais escura região da ignorância, e meu mestre espiritual abriu meus olhos com archotes do conhecimento, e a ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências.
Sri Chaitanya Manobhishtam Staptam Gyana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam. Quando Sri Rupa Goswami Prabhupada, que estabeleceu neste mundo a missão para satisfazer o desejo e a mente do Senhor Chaitanya, me dará refúgio sob seus pés de lótus. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Ridarana Goswami Tinamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasile Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine. Siddhacharana Gandhavai Munibhish Chapsaro Ganaihi Stuyamana Samudena Dathahana Niketana. Enquanto ele andava na direção nordeste, todos os cidadãos celestiais, conhecidos como Charanas, Gandhavas, bem como os Munis e as donzelas dos planetas celestiais, oravam e ofereciam-lhe todos os respeitos. O oceano ofereceu-lhe obrações em um lugar de residência. Asteyogam samasthaya samkhyacharyai abhistuta trayanam mapilokanam upashamtyai samahita. Mesmo agora, isso aqui é fantástico, surpreendente, impactante e muito inspirador. Mesmo agora, Kapila Muni permanece ali, em transe, para a libertação das almas condicionadas nos 3 mundos. E todos os acharyas, ou grandes mestres, do sistema de filosofia Samkhya, o estão adorando. Etam nigaditam ata yapristoham tavanagha kapilasya cha samvado devahutyascha pavanaha. Meu querido filho, Sê Maitreya, mestre espiritual de Vidura, que está falando, se dirigindo a Vidura. O mestre está se dirigindo ao discípulo como filho. Meu querido filho, já que me perguntaste, eu te respondi. Ó impecável, as descrições de Kapila Deva, de sua mãe e de suas atividades constituem o mais puro de todos os discursos puros. Uau! O mais puro de todos os discursos puros. Yaidam anushraniyo vidate Kapila Mune matam atmayoga guhyam Bhagavati kritadhi suparna ketat upalabhate bhagava padaravindam. As descrições das atividades de Kapila Deva e de sua mãe é muito confidencial. E todo aquele que ouvir ou ler esta narração tornar-se-á devoto da Suprema Personalidade de Deus, que é transportada por Garuda, e depois entrará na morada do Senhor Supremo para ocupar-se do transcendental serviço amoroso ao Senhor.
E neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do terceiro canto, 33º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Atividades de Kapila. Fim do terceiro canto. Uau! Nós estamos indo para o quarto canto. O quarto canto é épico, é interessante, né? Assim, ele se enquadra bem, né? No espírito pedagógico, né? Para Kali Yuga. Kali Yuga, as pessoas não são muito atinadas à filosofia pura, né? Mas a mesma filosofia, quando ela vem numa narrativa épica, então as pessoas elas se beneficiam, né? Elas conseguem se atrair, porque fica atrativo. Em Kali Yuga as pessoas não são muito filosóficas. Então esse é o quarto canto. O quarto canto ele é mais épico, né? Então vamos lá. Eu vou começar pegando aqui esse finalzinho aqui, esse último significado do último verso. Aqui, ó. Não há dúvida de que Devahuti, que obteve o Senhor Supremo como seu filho e que seguiu tão bem as instruções de Kapila Deva, alcançou a perfeição máxima da vida humana. Isto quer dizer que, se nós adotarmos este processo Sadhana Bhakti e Raganuga Bhakti, né? Bhagavata Vidhi e Pancharatrika Vidhi, né? Ou seja, Bhagavata Vidhi, né? É aquele serviço que nós fazemos espontaneamente. E o Pancharatrika Vidhi são as regras e regulações, né? Sistema ético normativo Vaishnava, Pancharatrika Vidhi. O Bhagavata Vidhi, né? se enquadra na conduta de uma personalidade, né? Assim, expressando, né? expressando qualidades bramínicas, né? Uma conduta autônoma, né? Já se enquadrando assim dentro da comunidade, né? Anarquista dos brahmanas, né? Dos mestres, dos sábios, os munis, né? Bhagavata Vidhi. Ninguém precisa mandar num mestre, num brahmana, né? Porque ele já se estabeleceu numa posição, num status, né? De autônomo, de assim, autossuficiente, de sábio, né? Dridavrata, ele é firme, fiel, né? Ou seja, aos seus votos, né? Ao Dharma, né? À lei. Então ninguém precisa assim dizer para ele que ele tem que fazer, ele já sabe o que tem que fazer e ele faz, né? Nesse sentido, os brahmanas, a comunidade bramínica, nesse sentido de autossuficiência, de autonomia, né? Eles se enquadram na categoria de anarquistas, né? Então, não é anarquista ou anarquismo, né? Num contexto de desordem, de baderna. Não, num contexto de eficiência, de autonomia,
de conduta ilibada. É nesse contexto. Tá? Então, se seguirmos como Devahuti seguiu as instruções de Kapiladeva, da mesma maneira, analogamente, se seguirmos as instruções do nosso guru, do nosso mestre espiritual, né, então nós alcançaremos a perfeição máxima da vida. Essa é a mensagem, né? Essa é, assim, né, o espírito dessa mensagem, o espírito da coisa. Esse é um ponto, assim, altamente, né, inspirador. Né? Então, não há dúvida de que Devahuti, que obteve o Senhor Supremo como seu filho e que seguiu tão bem as instruções de Kapiladeva, alcançou a perfeição máxima da vida. Então, essa é a mensagem que está assim, sendo transmitida para nós. Olha, a perfeição máxima da vida é possível, né, se formos educados, se formos, né, como se diz, firmes em nosso sadhana, né, em nossa disciplina espiritual, né, no cumprimento da ordem do mestre espiritual. Prabhupada, ele, primeiramente, né, depois que seu pai, na infância de Srila Prabhupada, né, sua infância foi em contato com o serviço devocional, porque o seu pai, Mohan De, ele estava imerso na adoração, né, de Radha Krishna e de Chaitanya Deva, né, Shri Chaitanya Mahaprabhu, né, Gauranga Deva. Imerso. Né, sempre, na verdade, né, o pai de Srila Prabhupada, Mohan De, né, ele ou seja, o trabalho dele, né, era secundário. Né, a atividade, né, primária, né, a atividade, sim, mais relevante era a sua adoração. Né, era o seu puja, era seu como é que se diz? Arati. Né? E aí, Prabhupada, criancinha, foi acompanhando isso, foi convivendo nesse ambiente, né, de seu próprio pai adorando a Suprema Personalidade de Deus, né, devoto de Shri Chaitanya Mahaprabhu e Radha Krishna. Então, isso ficou impregnado, tanto é que Prabhupada recebeu de seu pai, né, duas deidadezinhas, né, eu não me lembro se foi de Radha Krishna, se foi de Chaitanya, eu não me lembro. Se foi de Radha Krishna, duas deidadezinhas. Engraçado, esse ponto específico, qual deidade, né, não sei se foi Radha Krishna, se foi de Nitai Gauranga, né? Mas ele recebeu as deidades de Krishna, do seu pai. E aí ele reproduzia, né, o puja que seu pai fazia, ele imitava seu pai. Então, assim como as crianças, né, imitam seus pais, então, Prabhupada estava imitando seu pai, adorando a Suprema Personalidade de Deus. E então seu pai lhe deu, né, assim, construiu, né, um carro do Ratha Yatra, né, o festival quando as deidades Jagannatha, Subhadra, Baladeva saem uma vez ao ano, né, para que todos possam, para que ela possa ser vista por todos, né, e para que todos recebam a graça e a misericórdia do seu Jagannatha, Subhadra, Baladeva, né, uma vez por ano tem esse festival.
Então, Prabhupada participou desses festivais na Índia, do Ratha Yatra, e quis fazer também o seu Ratha Yatra, o seu festival. E aí, então, seu pai, né, se empenhou, investiu, patrocinou o carro, o festival, fizeram prachada, né? E aí Prabhupada fez o seu festivalzinho, levando o seu carrinho de Ratha Yatra, de Jagannatha, né? E a vizinhança participou. A vizinhança participou. Mas antes, né, alguns vizinhos chamaram a atenção do pai de Srila Prabhupada. Caramba, como assim chamaram a atenção do pai de Srila Prabhupada? Porque uma criança estava fazendo, estava reproduzindo um grande festival de Ratha Yatra. Não, chamaram a atenção do pai de Srila Prabhupada porque ele não os convidou. Aí o pai de Mohandev falou, mas é só uma brincadeira de criança. O quê? Brincadeira de criança? Você chama isso de brincadeira de criança? Né? Por favor, né? Quando tiver o próximo, nos convida. Aí teve o próximo e o pai de Srila Prabhupada, então, investiu mais ainda, fizeram muita prachada, fizeram um festival mais consistente no bairro, né? Na rua. E toda a vizinhança participou, cantaram os santos nomes, tomaram prachada. Né? Prabhupada era uma criança. Prabhupada era uma criança. Aí veio, né, a faculdade. Né? E na faculdade ele foi, né, atraído pelo movimento de resistência, né? Swarat, de Mahatma Gandhi, né? Por alguns alunos, né? Subhal Ghosh estava lá também, acho que era da sala dele. Subhal Ghosh era um dos militantes, né, do movimento de resistência, né, da independência da Índia contra a invasão britânica, né? E aí Prabhupada ficou assim, né, atraído, né, por esse movimento. Até ao ponto de que ele acabou vestindo, né, os trajes, né, de Khadi, que é um tecido específico usado por Mahatma Gandhi e seus seguidores, seus militantes. Então, ao vestir o Khadi, Prabhupada estava ali, né, se mostrando, né, assim, engajado no movimento de resistência, né, Swarat, da independência da Índia. Na faculdade, ele começou a ir para a faculdade, né? E aí, no final, quando ele termina a faculdade, ele decide não pegar, ele não foi pegar o seu certificado, sua certificação, né? Por protesto, né? Como uma atitude de protesto. E depois o amigo dele, Surendra, convida ele para visitar um grande sadhu. Mas como Prabhupada, como o pai de Prabhupada era muito liberal em receber, né, os sadhus, né, mesmo sabendo que alguns eram farsantes, mas porque estavam vestidos de sadhus, chegaram até ele como sadhus, ele liberalmente e deliberadamente os recebia, dava prachada, né, e recebia-os como sadhus. E Prabhupada sabia que tinha muitos farsantes, né? Inclusive, né, tinha lugares em que mulheres, né, iam visitar, né, sabendo que ali tinham sadhus farsantes,
né? E os sadhus farsantes iam nesses lugares onde essas mulheres iam, sabendo que essas mulheres iam lá, né? Para se encontrar com eles. Então tinha essas coisas assim, né, tipicamente de Kali Yuga, né? Era das desavenças e hipocrisia. Então, quer dizer, existia ali, na Índia existe até hoje, né? Esse contexto pervertido, né? De sadhus, né? Homens mundanos vestidos com roupas de sadhus, né? E mulheres prostitutas que iam, mulheres mundanas e prostitutas que iam ter com esses sadhus. Isso é Kali Yuga, bem-vindo ao mundo material. Tá? Tinha essa situação. Prabhupada tinha conhecimento disso. Então, quando o Surendra, seu amigo, convidou ele para ver um grande sadhu, ele não tinha uma boa impressão, né, dos sadhus. Né? Era muito raro, é muito raro encontrar um sadhu genuíno, um guru genuíno. Muito raro. Então, ele resistiu. O amigo foi extremamente, absolutamente insistente. Vamos lá, você vai ver que é um grande sadhu, ele é diferente. Esse é diferente. Esse é impressionante, ele é maravilhoso. Ele, não. Aí ele ria, o amigo puxava ele, e ele ria. Não, para com isso. Até que ele cedeu. Aí foram visitar o sadhu. Chegando lá, como eles, ambos, né, foram educados em famílias Vaishnavas, chegaram lá e prestaram as devidas prostraram, né, dandavata, as devidas reverências, prostraram como uma vara diante do sadhu. Quando eles estavam levantando, né, o sadhu, que é Srila Bhaktisiddhanta Goswami Maharaj, quando eles estavam levantando, o sadhu deu uma instrução para eles. Vocês, rapazes educados, vocês devem pregar o culto do Senhor, a mensagem do Senhor Chaitanya na língua inglesa. Eles estavam levantando na reverência. O sadhu já deu uma instrução, uma ordem, né, da autoridade de Bhaktisiddhanta, né? Simha Guru, Guru Leão. Ele ficou chocado, ué, como assim? Né? Ficaram assim. Enfim, então, Prabhupada, ele se casou, né? O seu pai fez arranjo, se casou, mas ele gostava de uma outra moça, que era muito bonita, ele gostava dela, ele falou para o seu pai que ele gostava daquela moça, que ele queria casar com aquela moça. O pai dele deu um sábio conselho para ele. Né? Falou, olha, melhor você se casar com esta, né? Porque assim, você, não estando muito apegado, ou estando desapegado, né, você não terá dificuldade de avançar na vida espiritual. Mais tarde você vai investir, seguir o caminho da vida espiritual sem apego. Mas se você casar com aquela moça que é bonita, que você vai se apegar a ela, você vai ter mais dificuldade em avançar espiritualmente, desapegar da vida familiar. Aí, o padre, como já tinha uma educação Vaishnava, ele percebeu que o conselho que seu pai lhe deu um conselho sagaz, né? Sábio, virtuoso. Casou, começou a trabalhar, né? Ele tinha o seu próprio negócio, que era um negócio farmacêutico, vendia produtos farmacêuticos. Então ele era um empresário, né? Um autônomo. Então, aí veio a fase do declínio, né, dos negócios. E aí tentando se levantar e nada. Mas aí ele querendo pregar, e ele querendo
sim, ficar mais próximo do mestre espiritual, servir o mestre espiritual, vendo como ele podia, como ele poderia, né, colocar em prática a ordem do mestre espiritual, pregar na língua inglesa. Ele começou a escrever, né, artigos, e ele, vez por outra, ele se encontrava com os seus irmãos espirituais, né, e fazia programa em sua casa, fazia programa no trabalho, de pregação, né, e ia no ashrama dos seus irmãos espirituais, tocava mridanga, harmônio, tal. Sempre que podia, ele marcava presença na pregação, né? Mas aquilo ainda não era, aquilo não satisfazia ele, que ele queria realmente se ocupar como os seus irmãos espirituais estavam ocupados. Enfim, ele se encontrou algumas vezes, né, com o seu mestre espiritual, até que, por fim, né, ele foi indicado para a iniciação. Quando ele se aproximou do mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta falou: ah, eu conheço ele, né? Ele gosta de ouvir. Aí os devotos, Srila Bhaktisiddhanta conhece ele gosta de ouvir, né? Teve um evento que Srila Bhaktisiddhanta estava em Vrindavana, né? Era um grande evento, assim, tinha parikramas, né? Tinham vários eventos acontecendo, muito parikrama. E aí Srila Bhaktisiddhanta estava lá, né? Então ia acontecer um grande parikrama. Aí vários devotos foram, e a minoria ficou para ouvir a palestra, né, de Srila Bhaktisiddhanta. E nessa minoria estava a Bhai Charan de Srila Prabhupada. E aí Srila Bhaktisiddhanta deu uma palestra assim, enorme, né? Aí a metade da audiência saiu, inclusive alguns sannyasis, né? Com a desculpa que tinha um dever a cumprir e tal. E ficou assim, um gato pingado. Nesse gato pingado, a Bhai Charandê, Prabhupada, estava lá, ouvindo até o final, né? Então, nesse episódio da iniciação, Srila Bhaktisiddhanta lembrou dele. Ah, conheço ele gosta de ouvir, né? Porque toda vez que Prabhupada teve uma oportunidade de ouvir uma palestra de Bhaktisiddhanta, né, ele ficava sempre até o final. E Bhaktisiddhanta, né, observando. Então, Prabhupada sempre ajudou muito os seus irmãos espirituais, até com Lakshmi, né, com assim, ajuda financeira, né? Por fim, ele foi iniciado, né, e sempre assim, tentando servir, se ocupar, né, full time, né, assim, ele queria pregar, queria estar ocupado, né, completamente na missão, né, de servir o Guru, mas ele tinha um trabalho, tinha família. Tinha uma família, tinha filhos, né? Meu pai teve 4 filhos. E aí, aí veio o declínio, aí veio a dificuldade financeira dos negócios, os negócios começou tudo a dar errado. Meu pai lutando para se manter, tudo dá errado, né? Aí ele queria fazer a pregação em casa, né? Trazer as pessoas, fazer a leitura do Bhagavad Gita, fazer prastar, mas aí a esposa não colaborava, ia para um outro, para um outro quarto, né? Para uma outra repartição da casa, assim, não apreciava, não colaborava, não contribuía, né? Aquilo entristecia ele, né? E os negócios, ele tentando levantar, e tudo uma confusão, né? Até que ele perdeu um cargo, ele era um representante de uma empresa, né? de um laboratório. Mas aí, como os negócios, como ele começou a dever, né? Começou aí contraiu uma dívida com esse laboratório, aí foi demitido. Mas ele tinha seu próprio negócio, mas as coisas estavam muito ruins, né? E ficou pior, porque
ele acabou que teve um sonho. Não, antes do sonho, os negócios não estavam indo bem, até que ele foi parar em Jhansi. Aí ele conseguiu lá uma audiência consistente, começou a dar muita palestra e conseguiu um espaço, né, enorme, um complexo, chama-se, né, Bharati Bhavan. Um complexo enorme, né, que tinha um memorial de Radha. E doaram esse complexo para ele. Então ali ele instituiu, né, a Liga dos Devotos. Mas aí veio a esposa do prefeito. A esposa do prefeito, ela tinha uma instituição para as mulheres, para a proteção das mulheres. Bateu de frente com Srila Prabhupada, né, com a esposa do governador, era do governador, esposa do governador. O governador já tinha apoiado, já tinha dado até doações, né, para a Liga dos Devotos. Mas aí a esposa chegou e gostou do complexo, e aí ela, né, usou a autoridade dela e acabou que Prabhupada não queria ser. Não. Nós estamos. O projeto de vocês é limitado. O nosso, ele é universal. Ele é sem fronteira, ele é para todas as. Ele é o maior serviço que se pode prestar para a humanidade, para todos os seres. É a missão espiritual. Mas aí não adiantou, né? Ele estava em desvantagem. Acabou que o governador ficou do lado da esposa, né? E perdeu esse complexo Bharati Bhavan, né? Ele chegou a iniciar um discípulo lá, né? Como é? Shastri, como é que é? Bharat. Eu esqueci o nome do discípulo. Ele iniciou, né? Mishra, não sei o que, Mishra, né? Aí ele chegou a iniciar um devoto lá, que era o maior auxiliar dele. E esse devoto que ele iniciou era um pandita, sânscritista e professor da universidade. Né? Mas aí não deu certo, aí ele foi embora. Antes dele ir embora, ele recebeu a notícia, né, de que tinham assaltado, né, a empresa dele, né, um rombo, não sei quantas mil rúpias, acho que 5 mil rúpias, uma perda de 5 mil ou 10 mil rúpias, uma coisa assim, uma quantia, né, volumosa. Foi maior, assim, um desastre, né? Um desastre. Aí ele riu e deu gargalhada e recitou aquele verso em que Krishna fala que quando ele, né, está satisfeito com um devoto, ele tira todas as suas posses materiais, todos os seus bens, seus recursos, né, e sua família e seus amigos, né, se afastam dele. Aí ele deu gargalhada e recitou esse verso, que é do Srimad Bhagavatam, né? Então, ele falou, é a vontade de Krishna. Enfim, ele voltou, saiu de lá porque não deu certo a Liga dos Devotos, né? Sendo que Prabhupada ficou muito tempo lá e os negócios ficaram na mão do seu filho e ainda teve esse desfalque, né? Então ele estava na Pindaíba. Pindaíba mesmo. Aí ele ficou no ashram de um irmão espiritual, ficou lá pregando. Esse irmão espiritual, né? Acho que é Somaka Maharaj. Esse irmão espiritual deu administração para ele, começou a administrar, porque esse sannyasi, ele foi para Delhi, né? Foi para outro estado, foi fazer uma pregação, e Prabhupada ficou lá, ele pediu para Prabhupada administrar os brahmacharis. Os brahmacharis eram completamente assim, indisciplinados, né? Baixos, de baixa classe, incultos, a maioria incultos.
E Prabhupada tentando escrever, né, os artigos, né, as revistas, e o artigo também do Sannyasi, do irmão espiritual dele, e mais o dele também, a revista. E era uma confusão, e precisava de recursos, dinheiro, para imprimir, não sei o quê. E o irmão, enfim, ele não tinha dinheiro. Ele não tinha dinheiro. Acabou que um outro irmão espiritual dele, ele saiu dali, né? Que ali não deu certo, não deu. Ele saiu, foi para um outro ashrama, para uma outra mata, né? No final, ele saiu e foi fazer o seu trabalho solo, né? Foi cumprir a missão do seu mestre espiritual, sozinho, mas não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Então ele começou, né, a angariar, a fazer contatos com grandes personalidades, ministros, até o presidente da Índia, né, governadores, prefeitos e empresários. Né, ele escrevia, mandava carta para muita gente, até para Mahatma Gandhi. Assim, ninguém quis ajudar. E ele não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Tá? Então, ele escrevia e ele ia para uma impressora, né? E o dono dessa impressora deu uma entrevista no Prabhupada Lilamrita de que ele chegava lá sem café da manhã. E ele que preparava o café da manhã e dava para a Prabhupada. Né? Pabo, você tomou café da manhã? Não. Poxa, aí ele preparava e dava o café de jejum para Srila Prabhupada. Isso, assim, né? Dia após dia, ele ia para lá para imprimir a revista de Volta Supremo e não tinha condições, não tinha o que comer. Né? Ele ia a pé, né? Aí voltava de rickshaw. Por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque eu me perdi do tema. Não. Né? Eu estou falando tudo isso porque com toda a dificuldade que Prabhupada teve, né? E antes mesmo dele ir dele pegar o cargueiro, né? O Jaraduta, ele chegou a ter um ataque cardíaco. Antes dele viajar, muito antes. Né? Ele teve um ataque cardíaco ainda na Índia. E não tinha dinheiro, e querendo pregar, então ele queria, aí ele resolveu, falou, bom, como ele mandou carta para todas as autoridades, todos os líderes, e ninguém quis, né, assim, entrar na missão, então ele decidiu realmente viajar para os Estados Unidos, pregar na língua inglesa. Aí ele teve um sonho. Ele sonhou com o Srila Bhaktisiddhanta pedindo para ele tomar sannyasi. Aí ele, caramba, meu mestre pediu para tomar sannyasi. Né? Aí ele mandou uma carta para um irmão espiritual dele. Esse irmão espiritual dele desencorajou completamente a ideia de ele tomar sannyasi. Falou para ele ir para lá, pro ashrama, trabalhar junto com ele, sei que e tal. E mais tarde, quando ele amadurecesse essa ideia, tomaria sannyasi. Ele achou aquilo estranho. Eu falei, não, pô, mas meu mestre espiritual falou para eu tomar sannyasi. Significa que tem que ser agora. Né? Aí ele mandou uma carta para um outro irmão espiritual dele. Aí falou, vem para cá e você vai tomar sannyasi agora. Aí ele foi lá, fizeram os arranjos e tomou sannyasi. Tomou sannyasi. Pô, agora ele é um swami, né? E aí a atitude das pessoas, dos indianos, né, mudou completamente. Ele era reverenciado, ele é um sadhu, um swami, um mestre. Mas ninguém entrava assim na missão, né? Ninguém comprava a ideia da missão, do culto do Senhor Chaitanya e a ordem de Srila Bhaktisiddhanta. Pregar. Falou, não, vamos para os Estados Unidos. Mas como? Ele não tinha dinheiro, não tinha nada. O padre, né? Os negócios já tinham falido, ele já tinha se separado da família já há um tempo,
não tinha mais compromisso familiar, né? E estava assim, sozinho, estava sozinho. Mas ele não desistiu. Por quê? Porque ele estava fixo no cumprimento da ordem do mestre espiritual, pregar na língua inglesa. E o que aconteceu? Por ele estar fixo na ordem do seu mestre espiritual, ele não tinha absolutamente nada, né? De repente, ele conseguiu um contato com Sumati Morardi, que era dona de uma empresa de navegação, né? Cíntia. E aí ele conseguiu, né, uma carona no cargueiro de Araduta. Ela deu, né? E foi um casal que foi, né, que comandava, que era o capitão, tinha uma esposa, né? E esse casal também eram Vaishnavas, né? Então, foi uma viagem assim, o casal até falou, poxa, nunca fizemos o mar nunca teve tão tranquilo, que foi a misericórdia de Krishna. Que Prabhupada mesmo falou que se o mar se comportasse como de costume, ele não tinha resistido. Que ele teve 2 ou 3 ataques cardíacos, né, durante a viagem. E se o mar tivesse se comportado como de costume, então Krishna deu... E Krishna apareceu em sonho para ele, incentivando ele. Não, continua em frente, eu vou te proteger. No cargueiro, Krishna ele teve esse sonho. Foi para os Estados Unidos, perrengue, frio, nevada. Né? Não tinha conhecidos assim. Né? Nos lugares que ele ficou, as pessoas comiam carne. Num outro lugar que ele ficou, com Cal e a esposa de Cal, né? A esposa de Cal ela era feminista e ela ofendia para o pai, ela era arrogante. Né? Ela era arrogante, ela era ofensiva. Ele ficou um tempinho ali e aí saiu dali, aí até que conseguiram a lojinha e tal. Muito perrengue, foi assaltado. Teve o caso do David, que surtou com LSD, surtou. Prabhupada saiu e deixou tudo lá, as coisas dele lá, e não tinha para onde ir. Foi quando ele ligou para Cal e ficou no sótão de Cal, e a esposa de Cal era ofendida, ela era arrogante. O que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso para que nós, nós podemos desenvolver, podemos acreditar, né? Podemos depositar a nossa fé no mestre espiritual. Por quê? Porque, apesar de todo o perrengue que Prabhupada passou, foram situações assim, inusitadas, né? Assim, inconcebíveis para um Shaktavesh-avatara. Se um Shaktavesh-avatara passou por aqueles perrengues todos, né? Não sejam, não sejamos ingênuos. O perrengue está para qualquer um, tá? Não sejamos ingênuos. Agora a vida está boa, oba-oba, né? Mas o bicho vai pegar a qualquer momento. Vai pegar. Não adianta, ninguém vai escapar. Ninguém escapa, né? O perrengue vai chegar, tá? Então, o ensinamento dos mestres é o quê? Né? Esse ensinamento, essa prática espiritual, é para nos fortalecer. E quando chegar, né, os reverses, as adversidades, né, as intempéries, né, os flagelos, você está situado na plataforma espiritual, você está fortalecido, você tem um treinamento, você está sendo treinado, né, a ter uma estabilidade mental, nem júbilo e nem depressão, né? Estamos sendo treinados a estabelecer, né, um equilíbrio mental, né? Receber as coisas com moderação, com equilíbrio,
evitando se desestabilizar. Tanto no júbilo, se desestabilizar em júbilo ou em depressão, tristeza. Né? Então, nós estamos sendo treinados no yoga, na Bhakti Yoga. Então é yoga. Não comer muito nem pouco, não dormir muito nem pouco, não trabalhar muito nem pouco e não se divertir muito nem pouco. Ó, júbilo, depressão. Yoga, né? Equanimidade. Então, isso deve ser feito o mais cedo possível. Então, Prabhupada passou por dificuldades assim extremas, mas ele se manteve como um Sthita Prajna, Sthita Muni. Ele não se perturbou e ele não perdeu a fé e a convicção nas instruções do mestre espiritual. Resultado dessa fé, dessa convicção, ele foi bem sucedido. Ele foi bem sucedido. Não há dúvida de que Devahuti, que obteve o Senhor Supremo como seu filho e que seguiu tão bem as instruções de Kapila Deva, seu mestre espiritual, alcançou a perfeição máxima da vida humana. Poxa, Prabhupada, ele alcançou sucesso material e sucesso espiritual, né? Ele construiu, ele adquiriu, né, um grande patrimônio. Ou seja, né, em todos os continentes, Prabhupada, em todos os estados, em todas as nações, né, ele tinha um patrimônio da ISKCON, da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Né? Então, ele adquiriu, assim, ele adquiriu muitos seguidores, muitos apoiadores da causa, o que ele não conseguiu na Índia, nem com os líderes de diferentes categorias e setores da sociedade. Ele conseguiu, fora da Índia, muitos seguidores e apoiadores e que reproduziram o seu trabalho, a sua missão de satisfazer o desejo do seu mestre espiritual. Satisfazer o desejo do mestre espiritual, né? O sucesso é garantido. Se nós nos mantemos... Isso é um segredo, isso é um ensinamento confidencial. É confidencial. Né? Tá aqui, ó. Deixa eu ver onde é que está. Aqui. A descrição das atividades de Kapila Deva e sua mãe é muito confidencial. E todo aquele que ouvir ou ler esta narração tornar-se-á devoto da Suprema Personalidade de Deus, que é transportada por Garuda, e depois entrará na morada do Senhor Supremo para ocupar-se no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Então é isso que acontece. Esse é o destino. Esse é o nosso destino se nós, né, abraçarmos a guia, as instruções, os ensinamentos do mestre espiritual. Se nós cooperarmos, né, nos tornarmos apoiadores, né, e colaboradores do mestre espiritual, na missão do mestre espiritual de divulgar, difundir a mensagem de Vasudeva, então alcançamos a perfeição máxima da vida. E não só isso, né? Entraremos na morada do Senhor Supremo para ocuparmos-nos no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Tudo bem?
Nossa, olha que horas são. Nem vi a hora passar. Meu cachorrinho tá aqui, ele é um cão. Ele tá sempre acompanhando, né, o sadhu sangha. Ok. Então, o tema é... Peraí. Hoje. Aqui. No local ainda conhecido... Peraí, aqui não vai dar para ler o tema. Deixa eu ver. No local ainda conhecido como Ganga Sagara Tirtha, onde o rio Ganges se encontra com o mar. É um espaço pequenininho para ler aqui o tema. Não vai dar. Não dá. Ainda. Não dá, infelizmente. Que coisa maluca. Muito mal feita aqui a estrutura, a configuração aqui do Instagram. Bom, vamos aqui aos comentários, perguntas. Então nós temos aqui, primeiro foi o... Ué, cadê? Sumiu? O Luiz Rocha, que entrou primeiro, mas sumiu aqui. Primeiro foi o Luiz Rocha, depois entrou a Bhaktinval, Sundarang Devidasi e Mahaprabhu Kripa, minhas referências a todos. Sérgio Azevedo, Rosalba Fabri Hitman, Profundo Libertador. Profundo Libertador, é isso mesmo. É isso mesmo. Gratidão, gratidão. É exatamente isso. É profundo e libertador. É maravilhoso, né, esse conhecimento, né? Maravilhoso. Harinama Sankirtana ISKCON, Rio de Janeiro. É o Prabhupada Vyoma. Tá, minhas reverências. Continuando aqui, deixa eu ver. Então, o Prabhupada Vyoma colocou: quem está falando estes últimos 2 versos? E para quem está falando? Bom, já falei. O Maitreya está se dirigindo à Vidura. Aí terminamos o canto 3, certo? Parikshit Marcelo Magalhães, é possível vivermos em um estado de constante transe espiritual, ainda vivendo aqui nesse planeta material? Então, o exemplo que eu dei de Srila Prabhupada, né, que é assim, um exemplo assim, bem apropriado, né, que é o nosso mestre espiritual, Jagadguru, Shakshavesha Avatara, imagina, né? Que tem assim a Shakti direto de Chaitanya Mahaprabhu, Irada e Krishna, né? E ainda assim passou por todo aquele perrengue, mas ele estava sempre em transe, porque ele nunca se desviou de cumprir, de satisfazer a ordem do seu mestre espiritual. Transe espiritual é estar fixo em cumprir a ordem do nosso mestre espiritual. Isso é transe espiritual. Aqui e agora. Prabhupada Vyoma, você poderia fazer um resumão deste último capítulo? Ih, não! Sanatana Dharma, minha sincera reverência, minha reverência, Sanatana Dharma. Todas as glórias da Prabhupada. Radha e Krishna, então quer dizer que as deidades que Srila Prabhupada recebeu de Gomahan foi Radha e Krishna. Prabhupada Vyoma deu essa contribuição.
Os pais de Srila Prabhupada também o levaram regularmente para visitar um templo de Radha Krishna local, perto de sua residência em Calcutá. Porque lá eles moravam, né, num complexo da família D, né? E eram de classe média, né? Eram de classe média, e eles tinham um templo, né? E todos eram praticamente assim, né? Era uma família, né? Era uma família e era um complexo, uma vila, um vilarejo, e lá eles tinham um templo opulento, um templo, né, de Radha Krishna. E eles iam lá, né, assim, a comunidade daquele vilarejo iam para lá para poder fazer adoração a Radha Krishna. Espera aí, tá? Deixa eu carregar aqui. Né, da família D, né, era uma gotra, né, um clã. Os pais de Srila Prabhupada também, tá, isso aqui eu já li. Estes tecidos de algodão de cade eram manufaturados em teares na Índia, promovidos por Mahatma Gandhi, como uma resistência a usar os tecidos ingleses. Foi uma forma de boicotar, né, o comércio e o mercado dos ingleses na Índia, né, com os indianos, né? Pô, já estavam subjugando e ainda estavam, né, sugando, né, as economias dos indianos. Então Mahatma Gandhi foi, boicotou, né? Eles não compravam mais, não só roupas, como outras coisas também, né? Outros artefatos, outros produtos, né? Mas esse foi o, assim, símbolo, né? Assim, como é que se diz? O carro-chefe, né? De boicotar, né? Uma ação da resistência, boicotando o comércio e o mercado dos ingleses, né? Assim, produzindo o seu próprio tecido, sua própria roupa, né? Nos teares, né? Esqueci agora. Mas é interessante isso, né? E aí é um tecido de algodão que chamavam de cade e ficou como símbolo na época, né? Naquele contexto ali, as pessoas que usavam, né, o cade, então eles estavam mostrando que eles eram militantes da causa, né, Swarat, Mahatma Gandhi. E Prabhupada foi para a faculdade, né? Quando ele chegou na faculdade de CAD, aí, pô, foi aquele, né? Já se revelando, né? Militante da causa. Ojaswi, a importância de lermos o Lilamrita de Srila Prabhupada. Ali tem muito ensinamento ali, né? Ali tem muita coisa, tem muita reflexão, muito ensinamento, muitos exemplos, assim, exemplos a serem seguidos, né? Como que tem devotos, né? Começa a vida espiritual, aí fica tudo de bom, né? Fica tudo maravilhoso, a vida fica leve, e é êxtase, mas o perrengue sempre vem, a adversidade sempre vem, né? Os períodos baixos sempre vão ocorrer. Aí quando vem o período, né, de baixa, eles largam, abandonam, né? Perde a fé, perde a fé. E o que o Lilama está nos mostrando? Apesar de todos os pesares que Prabhupada passou, ele não perdeu a fé e o resultado foi bem sucedido.
Ele mesmo produzia os medicamentos que vendia em sua farmácia e também o distribuía para outros clientes. Né? E depois ele também representou um outro laboratório, mas continuou também com o seu, né? Produzindo os seus remédios. Para Vioma. As palestras de Bhaktisiddhanta Saraswati às vezes duravam mais de 3 horas. E Prabhupada ali, as pessoas saíam. Até sannyasis saíam. Né? E aí, mas Prabhupada ficava até o final. Aí, por isso que ele falou, eu conheço ele. Ele gosta de ouvir. Então, isso aí é um ensinamento. Gostar de ouvir. Shravana. Né? O primeiro passo é ouvir. Quem sabe ouvir vai saber o que falar. Vai falar com autoridade, com propriedade, né? Com legitimidade. E Prabhupada sabia ouvir. Então, como o Srila Bhaktisiddhanta falou, ele sabe ouvir, né? O que nós tiramos daí? Olha a importância aí, ó. Shravana é onde começa o processo. Começo, meio e fim. Shravana, sempre. Shravana Kirta, Shravana Kirta. Liga dos Devotos. Foi uma perda de 7.000 rúpias. Prabhupada teve uma perda de 7.000 rúpias, né, nos negócios. Pô, uma perda desastrosa, né? Isso levou ele, né, à falência. Ele não conseguiu se erguer, não. Aí ele, então, quando viu que... Aí ele voltou para a família. E quando viu que a família continuava na mesma, ele tentava pregar, chamar os amigos. E aí a sua esposa e seus filhos iam para um outro cômodo e ela ficava tomando chá, né? Aí, pô, aquilo ali para... o que aconteceu? Ela vendeu os manuscritos da Bhagavad Gita em que Prabhupada tinha recebido um apoio, um patrocínio, né? Um patrocinador, né? Resolveu patrocinar a impressão dos manuscritos do Bhagavad Gita. Ela vendeu para comprar chá e biscoito. Aí, Prabhupada falou para ela, olha, você escolhe eu ou o chá. Ela, né, não esperava que ele já estava dando um ultimato mesmo, que aquilo ali não era uma brincadeira, né? Ela não levou muito a sério, falou, não, poxa... Não, ele falou assim, você escolhe o seu esposo ou o chá. Falou, escolher entre meu esposo e o chá? O chá. Ele pegou as coisas dele e foi embora. Mas todos ali, inclusive, né, a vizinhança, né, pensava assim, ele sempre foi e voltou, ele sempre viajou muito e voltou. Então estavam achando que era mais uma viagem dele, que depois ele voltaria. Só que Prabhupada sabia que nunca mais voltaria. Olha não. Então, entendeu? É profundo e libertador, isso aí. Adilila Devidasi, Hare Krishna, reverências, Prabhupada Vioma. O nome do primeiro discípulo de Srila Prabhupada na Liga dos Devotos, em Jhansi, era Dr. Prabhaka Mishra, isso mesmo. Prabhaka Mishra, que Srila Prabhupada iniciou com o nome de Acharya Mishra. Ainda diz para ele, você não precisa mais assinar como Prabhaka, você agora vai assinar como Acharya Mishra. Teve essa instrução. Prabhupada Vioma. Antes deste sonho, qual sonho? Teve tanto sonho, Prabhupada. Ele escreveu para Bhaktisiddhanta Saraswati quando este estava em seus últimos dias e perguntou como poderia servi-lo. E seu mestre lhe deu a mesma instrução que lhe deu da primeira vez.
pregar na língua inglesa. Tá? Deu a mesma instrução, depois já assim no final da vida de Srila Bhaktisiddhanta. Então, Srila Prabhupada, né, se dirigiu a ele, né, e perguntou como ele poderia, então, se ocupar para servi-lo. Ele deu a mesma instrução. A mesma instrução, pregar na língua inglesa. Aí ele entendeu, poxa, essa é a instrução do mestre espiritual. Não foi como se diz, de momento, não foi naquele momento ali, uma coisa isolada, não. Bhaktisiddhanta já tinha dado a instrução definitiva naquele primeiro contato. E no último contato ele reforçou pregar na língua inglesa. Muito grata, Prabhu, Sundaranga Devidasi, muito grata, Prabhu, por nos trazer à memória a vida de nosso mestre querido, Srila Prabhupada. Ah, Srila Prabhupada aqui. Adilila Devidasi, sim, irmão, eu quero voltar pro Supremo. Sim. Sundaranga Devidasi, tema, no local ainda conhecido como Ganga Sagara Tirtha, onde o rio Ganges se encontra com o mar. Ainda hoje em dia, as pessoas se reúnem para oferecer respeitos a Kapila Deva. Ainda hoje em dia, o autor original do sistema de filosofia Samkhya. E todo aquele que ouça ou leia esta narração se tornará devoto da Suprema Personalidade de Deus e depois entrará na morada do Senhor para ocupar-se em serviço devocional amoroso a Ele. Sundaranga Devidasi. Quando fui à Índia pela primeira vez, eu conheci este templo perto da casa dos pais de Srila Prabhupada. E na época era um templo opulento, depois declinou, né? Infelizmente, Kali Yuga, né? Os Smartas, Brahmanas tomaram conta, a coisa declinou, as idades não estavam tão opulentas, né? A coisa ficou bem caidinha, infelizmente. Mas era de uma família abastada, né? Uma gotra. Fiquei muito feliz de ouvir o canto 3 do Srimad Bhagavatam aqui neste Sadhusanga da ISKCON Rio. Eu vou para a Vioma. Seu filho depois assumiu os negócios da farmácia. Sim. O Jassuí. Quando ele voltou para a família, a fim de auxiliar o filho com os negócios e recompor o valor perdido, a esposa trocou o Bhagavatam de Prabhupada por... Não, foi Bhagavad Gita mesmo, foi Bhagavatam não, foi Bhagavad Gita. Foi Bhagavad Gita mesmo. Né? Os manuscritos de Bhagavad Gita. Impressionante. Pô, aquilo ali foi assim, aquilo ali foi uma punhalada, né? Como dizem, né? Foi a gota d'água, né? Aí, pô, falei, não tem mais nada a fazer aqui. Né? A família, né? Os familiares se tornaram um inimigo, né? Uma ameaça para o seu propósito, que era pregar. Eles não queriam pregar, eles não estavam nesse humor. Será que esse Bhagavatam trocado por biscoito está perdido por aí? Não, era Bhagavad Gita mesmo. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati disse: ele sabe ouvir, então será um grande mestre. E depois deu uma ordem na Gaudiya, mas tudo que ele escrever, publiquem. Foi. Né? Por que ele falou isso? Porque no Vyasa Puja de Srila Bhaktisiddhanta não estava presente. O padre estava, né,
numa outra cidade, onde e se encontrou com uns irmãos espirituais no Vyasa Puja de Bhaktisiddhanta. Aí ele compôs, né, uma oferenda, e nessa oferenda, Srila Bhaktisiddhanta, quando chegou até ele, aí ele leu, e ele viu que ele compreendeu, né, a mente de Srila Bhaktisiddhanta, o espírito da filosofia de Srila Bhaktisiddhanta, né, no combate severo contra o impersonalismo. Srila Bhaktisiddhanta gostou, porque Srila Bhaktisiddhanta, né, ele tinha uma postura, né, assim, dura contra, né, o ateísmo impersonalista, né, personalismo, que é uma filosofia contaminante, né, e que estava, assim, obtendo muito espaço, né. Então, Srila Bhaktisiddhanta, tanto que ele era conhecido como Nrisimha Guru, Guru Leão, né. Ele tinha uma pregação, assim, vigorosa. E Srila Prabhupada também adquiriu herdou essa pregação vigorosa de Srila Bhaktisiddhanta, principalmente contra o impersonalismo. Então ele falou, publiquem tudo que ele escreveu. Adilida, sim, irmão, eu quero ficar só com Krishna, Associação de Devotos. Eu quero ficar com vocês, associação, os devotos, sempre meu gosto espiritual. Essa é uma posição inteligente, é uma opção inteligente e segura. Parabioma, a ISKCON adquiriu o local de nascimento de Srila Prabhupada. A ISKCON adquiriu o local de nascimento de Srila Prabhupada. E agora está tentando adquirir o templo de Radha Krishna. Interessante. Srila Prabhupada fazia namahatas em sua casa, mas a sua esposa não participava. Ela ia para um outro cômodo e ficava tomando chá. Ninguém merece, né? Mas é assim, nada é por acaso, né? Essa é a realidade do mundo. A realidade do mundo é essa, né? Nem tudo é perfeito, maravilhoso. Tá? Então, a vida de um Shaktavesha Avatara, né, não foi por acaso que ele foi colocado, né, num contexto comum a uma entidade viva, comum, né, com as adversidades, as intempéries, né, sendo que seu estado interno não tinha nada a ver com uma entidade viva condicionada, né, uma alma liberada. Ele não se identificava com as situações externas, continuou em frente. É isso que nós temos que fazer. Então foi. Terminou aqui. Jaya. Então, eu vou aqui. Que horas são? Caramba, 9h50. Eu vou ver aqui, acho que muita gente já deve ter saído, né? Por causa do horário. José Ribamar, Márcia Divinade, Jambavati Devi, Martins Jean, é o Jean Martins, Adailton, Divani Krishnadi, Smita Patel. No Parapalilam tem o seu Patel. Catinha Pecanha, Paulo Cesarmes, a Vanessa. O pessoal viajou nesses nomes, né? Viajaram, legal. Rô 33 Oliveira, de Trailblazer,
João Cristofolini, Lívia Yoga Evelnes, Clá Macedo. Então, bem-vindos, sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela audiência. Cantem Hare Krishna e sejam felizes. E, se possível, aceitem o abrigo e a iniciação de um mestre espiritual. Isso faz toda a diferença na nossa jornada de existência. Hare Krishna.